Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de Estatística e Probabilidade. Hoje nós vamos continuar com o assunto de variáveis aleatórias discretas. De modo específico, nós vamos estudar a distribuição, função de distribuição acumulada, certo? Então, nas aulas passadas a gente definiu o que era a variável aleatória, a esperança, a variância, certo? E agora a gente chega no ponto sobre função de distribuição acumulada. Como o próprio nome diz, ela é uma função que vai acumular a probabilidade até um certo valor da variável aleatória. Tá? Hoje ainda, nessa videoaula, ainda vou apresentar também algumas distribuições de probabilidade. Tá? Distribuição uniforme, distribuição de Bernoulli, tá? De modo específico, a distribuição uniforme de Bernoulli e a binomial. Tá? Na próxima videoaula eu vou apresentar então a distribuição de Poisson, fechando este conteúdo de variáveis aleatórias discretas. Tá bom? Então, sobre a distribuição acumulada é bem simples. Basicamente a gente pode construir o gráfico dessa função e também definir, tá, esta função nos intervalos de seu domínio. Então, a função de distribuição acumulada, abreviada como FDA, é uma função que vai contabilizar a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a um determinado valor que a variável aleatória vai assumir. Tá? Então, esse x aqui pequeno, ele pode ser qualquer número real, pode ser negativo, positivo, etc. Tá? E aí, o domínio da função é um conjunto dos números reais e o intervalo é a imagem é o intervalo 0, 1, tá? Que como a função está acumulando a probabilidade, então ela vai ter momentos em que a probabilidade é 0, vai ter momentos em que a probabilidade vai ser igual a 1 constantemente, e aí não vai ser alterada, tá? Bom, vamos a um exemplo aqui, bem simples, que é o lançamento de um dado. Então, é um dado com 6 faces, né, não viciadas. Então, cada face tem a mesma probabilidade de acontecer. E aí, lançado esse dado, a gente vai atribuir a variável x, a variável aleatória, ela é igual ao número obtido na face de cima do lançamento desse dado. Então, vamos aqui construir esta função de distribuição acumulada. Então, colocando aqui os possíveis valores da variável x, nós temos o valor 1, o valor 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Certo? Bom, vamos colocar aqui de modo específico qual é a probabilidade de ocorrência em cada uma dessas faces. A probabilidade de x igual a xi. Então, isso aqui é o quê? Probabilidade de x igual a 1. Qual a probabilidade de x igual a 1? Ou seja, de ocorrer a face 1? É 1/6, né? Eu tenho uma face, que é igual a 1, no total de 6 faces. Qual a probabilidade do x ser igual a 2? É a mesma coisa, é 1/6 também. Eu tenho apenas uma face com o número 2, no total de 6. Então, você percebe que todas essas aqui têm a mesma probabilidade de ocorrência, certo? 1/6 em cada uma delas. Bom, a função acumulada, vamos construir o gráfico dela para a gente poder entender como ela funciona, tá? Então aqui são os possíveis números x, né? Todos os números reais positivos e negativos também, tá? Todos os possíveis números aqui reais. E aqui no eixo x eu vou marcar especificamente os possíveis valores que a variável aleatória x maiúsculo pode assumir, que no caso são o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o 5 e o número 6. Bom, então aqui no eixo y, nós estamos calculando o f de x, que é a mesma coisa que a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a x, ou seja, o acumulado até aquele valor, tá? Então, se o x for negativo,
Se o x for negativo, for um número negativo, você se pergunta qual é a probabilidade, né, de aquele número negativo acontecer. A probabilidade é zero, né? Porque não tem nenhuma face com número negativo. Então, do menos infinito até o 1, esta probabilidade aqui é zero. Então, a gente desenha o gráfico da função aqui exatamente em cima do eixo x, tá? Quando chega no x igual a 1, de modo específico, então coloca uma bolinha aberta, porque a função ela dá um salto exatamente para o valor 1/6. Né? Porque a probabilidade de x ser exatamente igual a 1 vai ser 1/6. Então aqui eu vou colocar uma bolinha fechada. E aí, entre o 1 e o 2, a função ela vai acumular a probabilidade, ou seja, para qualquer número menor do que 2, eu quero saber qual é o f de x. Né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu estiver calculando especificamente no 2, o que é que vai acontecer? Eu sei que a probabilidade ela vai ser 2/6, exatamente no 2. Tá? Mas entre o 1 e o 2, o que acontece? Entre o 1 e o 2, nós estamos calculando, por exemplo, se eu quiser calcular uma probabilidade de um número aqui, tá? 1,7, vamos supor, tá? Então, o f de 1,7 é igual à probabilidade do x ser menor ou igual a 1,7. Bom, qual é a probabilidade do x ser menor ou igual a 1,7? Só tem um número, uma única face que supre esta condição aqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que a probabilidade do x ser igual a 1 especificamente, e, portanto, 1/6. Então, 1,7 foi um número, qualquer número que eu coloquei aqui, mas poderia ser qualquer número entre 1 e 2. Então, qualquer número entre 1 e 2, o valor vai ser o mesmo, vai ser 1/6. Então, a gente faz o gráfico da função até este ponto aqui. Quando chega no 2, bolinha aberta, ela dá um pulo aqui para o 2/6. Bom, então, a mesma coisa acontece para cá, entre o 2 e o 3, a probabilidade ela continua sendo igual a 2/6. Quando chega no x igual a 3, bolinha aberta, a probabilidade agora é 3/6. Tá? E assim vai. Então, esse aqui foi só um cálculo auxiliar. Então, aqui eu tenho 3/6, 4/6, 5/6 e exatamente o 1, né? Probabilidade 1. Aí é só bolinha aberta aqui. Quando chega no 4, a probabilidade ela pula para 4/6, porque aqui está pedindo a probabilidade do x ser menor ou igual a 4. Então, vai ser 4/6. Entre o 4 e o 5, a probabilidade continua igual, né? Porque a probabilidade do x ser menor ou igual a qualquer número menor do que 5 é a mesma probabilidade do x ser menor ou igual a 4. Quando chega no 5 especificamente, novamente ela pula aqui para 5/6, que a probabilidade do x ser menor ou igual a 5 é 5/6. Até chegar nas proximidades do 6, nós temos a mesma probabilidade. Quando chega no 6, a probabilidade agora é 100%. Tá? E do 6 para frente, a probabilidade continua sendo a mesma. Porque se você quiser se perguntar qual é a probabilidade do x ser menor, qual é o f de, por exemplo, 10? É a probabilidade do x ser menor ou igual a 10. Tá? Bom, como o x ele pode ser 10, mas também pode ser 9, né, decrescendo. Então, ele pode ser o 6, pode ser o 5, pode ser o 4. Então, ele vai pegar todas as possibilidades que tem nessa variável aleatória. Tá? Então, daí para frente, todo o valor ele vai ser igual, né? Vai ser igual a 1, que é exatamente o 100%. Então, nós temos
esses intervalozinhos aqui que compõem, tá, esta função de distribuição acumulada. De modo específico, a gente poderia escrever assim, ó, f de x, tá, é igual a x pequeno. Então, quais são as possibilidades? Ó, do menos infinito até 1, a probabilidade é zero. Tá? Então, é igual a zero se o x ele for menor do que 1. A probabilidade vai ser 1/6 se o x estiver entre o 1, inclusive o 1, e o 2, mas não pegando o 2. Então, maior ou igual a 1 e menor do que 2. Ela vai ser 2/6 se o x estiver entre 2, pegando 2, mas não pegando 3. Bolinha aberta aqui no 3. Então, maior ou igual a 2 e menor do que 3. E assim por diante, tá? 3/6, 4/6, 5/6 e probabilidade 1 aqui. Aqui, se o x ele for maior ou igual a 3 e menor do que 4, aqui, se o x for maior ou igual a 4 e menor do que 5, aqui, se o x for maior ou igual a 5, porém menor do que 6, e aqui, se o x for 6 ou mais. Qualquer número que for 6 ou mais tem essa probabilidade, tá? E 100%. Então, essa é a função de distribuição acumulada. Ela acumula, de fato, os valores da probabilidade para todos os números reais possíveis, tá? Então, esse foi um exemplo simples, tem outros exemplos um pouco mais complicados, mas aí a gente vai trabalhando à medida que a gente vai avançando no conteúdo, tá? Então, agora, vamos entrar em alguns modelos de distribuição de probabilidade, tá? O modelo uniforme, ele vai colocar a seguinte ideia, né? Quando você tem um determinado experimento, onde os eventos que compõem esse experimento, eles têm a mesma probabilidade de ocorrer, tá? Então a gente fala que essa distribuição de probabilidade, ou seja, a função de probabilidade em si, não a acumulada, né? Ou seja, a função que dá a probabilidade de um determinado evento ocorrer, dada a variável aleatória x, né? Então ela vai ser 1 sobre n aqui, onde eu tenho n possíveis valores, tá? Para a variável aleatória. Tudo bem? Então, se eu tenho essa variável aleatória discreta e ela assume este n possíveis valores, o modelo uniforme ele vai dizer o seguinte, que todos esses valores eles têm a mesma probabilidade de acontecer, tá? Então, por exemplo, o lançamento de uma moeda segue esse modelo, tá? Onde o evento cara e o evento coroa eles têm a mesma probabilidade de acontecer. O lançamento de um dado também tem a mesma probabilidade de acontecer, tá? Então, eventos que são equiprováveis, né? Quando você tem um espaço amostral onde todos os eventos são equiprováveis, então a variável aleatória que está associando estes eventos com números reais, ela é um modelo uniforme, tá? No modelo uniforme a gente tem as seguintes propriedades, então a esperança é bem simples de calcular, simplesmente a gente vai somar, né? Somar todos os possíveis valores aqui que a variável aleatória assume e dividir. Isso aqui é uma média simples, né? Uma média simples. Soma todos os possíveis valores que a variável aleatória pode assumir e divide pelo total de valores que a variável aleatória assume, n valores, tá? A variância, então, nós vamos ter, só lembrando a variância, a gente pode fazer um rascunhozinho aqui. Então, ó, a esperança, se a gente quiser calcular especificamente, só lembrando, a esperança é
todos os xi multiplicado pela probabilidade de x igual a xi, tá? Então, essa probabilidade aqui é a mesma, né? É 1 sobre n, então isso aqui simplesmente é xi vezes 1 sobre n. 1 sobre n, ele pode vir fora desse somatório, por isso que ficou 1 sobre n vezes a soma de todos os xi. E aqui vai de 1 até n, tá? Todos esses casos aqui. A variância vai ser igual a soma, aí todos os xi menos a esperança, né? Isso aqui é o quadrado, multiplicado pela probabilidade de x igual a xi, tá? Em cada caso. Então, novamente, isso aqui vai de 1 até n. Esta probabilidade aqui é a mesma, né? Para todo mundo, tá? É a mesma, então isso aqui é 1 sobre n, então esse aí 1 sobre n vai aqui do lado de fora. Isso aqui fica, então, xi menos a esperança de x, tá? Elevado ao quadrado. Bom, aí precisaria abrir esses termos aqui, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? Mais o quadrado do segundo, enfim, a gente vai chegar nesta expressão aqui, né? Vamos só ver se a gente chega na mesma expressão, que é todos os possíveis valores ao quadrado menos a esperança ao quadrado, tá? Então, perceba que na esperança ao quadrado é esta soma toda aqui do xi, a soma toda elevada ao quadrado, que é diferente de cada xi elevado ao quadrado somados. Então, isso aqui é 1 sobre n vezes, aí isso aqui é a soma de xi ao quadrado, né? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro é o xi vezes o segundo, que é a esperança, mais o quadrado do segundo, que é a esperança ao quadrado. Tá? Agora, este somatório, ele vai em cada termo, certo? Ele vai em cada termo, então isso aqui é 1 sobre n, somatório de xi ao quadrado, menos, aí eu tenho 2, 1 sobre n, tá? Esse 1 sobre n também vai multiplicar cada termo aqui, a soma de xi. Ó, essa esperança de x aqui, ela não depende do somatório, então inclusive eu posso colocar aqui fora, né? Esperança de x. Aí, mais, novamente, ó, a esperança ao quadrado não depende de não depende de nenhum índice, né? Porque o índice aqui ele vai de 1 até o n. A esperança não depende do índice. Então, isso aqui eu vou ter 1 sobre n vezes a esperança, vezes o próprio somatório, né? Tá? Eu vou somar todos os números aqui de 1 até n. Tá? Tá? Somar 1, mais 1, mais 1, mais 1, n vezes, né? Essa soma aqui. Tá? Porque exatamente esse número aqui ele não depende do índice, então posso colocar ele fora do índice. Tá? Então isso aqui é 1 sobre n, a esperança de xi ao quadrado, aí menos. Ó, perceba que isso aqui, isto aqui, ó, a soma de xi dividido por n é a mesma coisa que este termo, né? Que é a própria esperança. Tá? Então, isso aqui é menos 2 vezes a esperança de x, vezes... Então, essa parte que está aqui destacada é também esperança de x, mais esperança ao quadrado de x. Agora, 1 sobre n vezes a soma que vai de 1 até n, então eu estou somando 1 n vezes. Então, esta soma aqui, esta soma dá n. Então, eu posso cancelar com esse n aqui embaixo. E, portanto, fica só esperança nesse caso aqui. Bom, eu tenho esperança ao quadrado, certo? Aqui, ó, esperança vezes esperança dá esperança ao quadrado, menos 2 esperança ao quadrado, mais esperança ao quadrado. Então, isso aqui é 1 sobre n xi ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x. Tá?
tá? Então, para calcular a variância de uma variável aleatória discreta, que no caso segue a distribuição normal, né? Ou melhor, a distribuição uniforme, tá? Basta que você pegue todos os possíveis valores das variáveis, eleva ao quadrado, tá? Aí você faz a divisão aqui pelo número de elementos que você tem e menos a esperança, tá? Então, para aquele exemplo anterior, né? Exemplo, no caso do dado, né? No caso do dado, a gente tinha o quê? A esperança de x é igual a... o que é a esperança de x daquela variável onde contabiliza exatamente o número da face no lançamento de um dado? Então, eu vou ter o número 1 mais o número 2 mais o número 3, são os possíveis valores da variável. Tudo isso aqui dividido por 6. Né? Então, isso aqui vai me dar o quê? É só fazer essa continha aí, você vai ver que dá... Deixa eu ver. Dá 21 em cima, 3,5. Tá? Então, a esperança é 3,5, certo? Ou seja, quando você lança um dado, o que você espera que aconteça é que o número sorteado seja 3,5. Bom, é claro que não vai ser 3,5, não existe um dado cuja face é 3,5, mas é exatamente entre... Você pega o 4 mais o 3 mais o 4, né, que são exatamente os dois que estão no meio, soma dividido por 2. Então, a esperança vai refletir este número, né? Então, a esperança é a média, né? O resultado que se deve esperar, ou seja, o resultado médio seria 3,5, mas na prática é um número aí que seja ou 3 ou 4, né? Dividido por 2 aí, 3,5. Variância. A variância vai ser o quê? 1 sobre 6 vezes a soma de todos os termos aqui ao quadrado. Então, tem 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, menos ou mais 6 ao quadrado. Tudo isso dividido por 6, menos a esperança ao quadrado. A esperança é 3,5, tá? Vou colocar aqui 7 sobre 2 ao quadrado, tá? Bom, então vai ficar o seguinte, nessa parte de cima, eu vou ter, deixa eu ver qual o resultado que isso dá. (91), tá? Menos 49 sobre 4. Então, isso aqui dá 91 sobre 6 menos 49 sobre 4. Então, dá 35 sobre 12, que é aproximadamente 2,9. Tá? Vou arredondar aqui para 2,92. Tá bom? E a partir da variância a gente consegue calcular também o desvio padrão, né, que é a raiz quadrada da variância. Tá? Que aí é exatamente o que a gente deve esperar, né, que a maioria dos valores eles estejam dentro deste intervalo. A média menos um desvio padrão e a média mais um desvio padrão. Tá? Então, bom, e a função de distribuição acumulada, simplesmente você vai... é a soma de todos os xis até um determinado x que você queira, dividido por 1 sobre n. Tá? Bom, então este exemplo aqui nós já acabamos de fazer, né, que é exatamente a esperança e a variância, no caso anterior. Tá? Agora chegamos então na distribuição de Bernoulli. A distribuição de Bernoulli é bem interessante porque
você tem vários exemplos práticos que isso realmente pode acontecer, tá? Esse tipo de distribuição vai acontecer. Que é exatamente o seguinte, ó. A variável aleatória x, ela assume dois possíveis valores. O valor 0, tá? Ou o valor 1. Então, quando você tem um modelo, tá, de probabilidade em que apenas dois possíveis resultados eles acontecem, então você tem um modelo que segue a distribuição de Bernoulli. Tipicamente, modelos que, por exemplo, onde você tem probabilidade de sucesso e probabilidade de falha, tá? De um determinado evento, de uma determinada variável acontecer. Então, vamos supor, por exemplo, o próprio lançamento de uma moeda, tá? Ele vai seguir, ou melhor, ele pode seguir, tá? O modelo de Bernoulli, porque, por exemplo, se você quer que aconteça cara, então você atribui que o seu sucesso, né, é ser sorteado uma cara, por exemplo. E aí você tem uma probabilidade disso acontecer que é 50%, certo? E você só tem dois possíveis valores, então o valor 0 ou o valor 1. Então você pode atribuir a variável assumindo o valor 0 se der cara, ou e o valor 1 se der coroa, que é exatamente o contrário, tá? Então aqui, eu acho que teve um pequeno errozinho aqui, tá? As coisas ficaram juntas. Mas basicamente o que está dizendo é o seguinte, ficaram juntas aqui. Deixa eu ver, só fazer uma separaçãozinha disso aqui, só um instante. Pronto. Então, aqui, basicamente o que está dizendo é o seguinte, a probabilidade, tá, da variável C0, né, P de 0, a probabilidade do x é igual a 0 é 1 menos S, onde S é a probabilidade de sucesso, tá? Então, aqui eu estou dizendo que a probabilidade de sucesso caiu 1, mas poderia ser o contrário, né? O seu sucesso seria exatamente obter o x igual a 0, mas, enfim, funciona sistematicamente da mesma maneira, só que você iria trocar a ordem aqui das probabilidades. Mas a probabilidade do x, do x ser igual a 0 é 1 menos S, e a probabilidade do x ser igual a 1 é o S, onde S é a probabilidade de sucesso de um determinado evento. Tá? E aí a gente chama esse tipo de variável de Bernoulli, tá? E ela pode ser representada assim, né? Tipicamente a gente pode utilizar essa notação. X, né, que é a variável aleatória, ela segue o modelo de distribuição de Bernoulli. Tá? Onde você tem apenas esses possíveis dois eventos aqui ocorrendo. Tá bom? Algumas propriedades são a esperança, tá? É o próprio valor de sucesso, né? Que você atribui a acontecer. A variância é o S menos o S ao quadrado, tá? Sucesso menos o sucesso ao quadrado. E aqui a gente tem a função de distribuição acumulada. Tá? Novamente a gente pode também utilizar as propriedades matemáticas para deduzir essas formulazinhas aqui, né? Então, por exemplo, no caso eu estou aqui na distribuição de Bernoulli. Então, o x ele pode assumir esses possíveis dois valores, 1, 0, 1, tá? A probabilidade de x ser igual a 1, eu estou atribuindo sendo S, tá? Que é a probabilidade de obter um sucesso, tá? E a probabilidade do x ser igual a 0 é o contrário, né? É 1 menos S, que aí é exatamente o complemento.
Então, esse tipo de modelo ele pode simular várias situações, por exemplo, como falei, o lançamento da moeda. Pode ser também, por exemplo, você seleciona uma pessoa aleatoriamente dentro de uma população. Ela pode ser do sexo feminino ou do sexo masculino, tá? Então, você vai atribuir aí uma probabilidade, tá? Por exemplo, fazer uma pesquisa de opinião pública, onde você tem aí dois possíveis resultados, né? Por exemplo, você vai entrevistar a pessoa e perguntar: você aprova ou desaprova, né, o atual governo? Então, só tem duas possibilidades de resposta. Então, esse tipo de contexto, tá, vai seguir, tá, quando você vai selecionar uma pessoa aleatoriamente, etc., esse tipo de variável vai seguir essa distribuição, que é a distribuição de Bernoulli. Bom, a esperança pela fórmula é xi vezes o p de x igual a xi, tá? Então, isso aqui só tem dois possíveis valores, 0 vezes o p de x igual a 0, mais 1 vezes o p de x igual a 1. Isso aqui vai ser, portanto, 0 nessa parte. E a probabilidade de x igual a 1 está sendo S. Então, isso aqui é simplesmente S, que é a probabilidade de sucesso. Tá? A variância é a soma de todos os xis menos a esperança, tá? Todo mundo aqui elevado ao quadrado, vezes a probabilidade em cada um desses casos aqui. Então, isso aqui vai de 1 até o n. Tá? Então, vai ser o seguinte, eu tenho dois possíveis valores, né? 0 menos a esperança deu o quê? Deu S elevado ao quadrado vezes a probabilidade de x ser igual a 0. Tá? Mais, aí eu tenho agora 1 menos a esperança, que deu S ao quadrado, vezes a probabilidade do x ser igual a 1. Aqui. Bom, então, mas o termo que está em evidência é o mesmo, S que multiplica 1 menos S. Aí no primeiro caso eu tenho o S aqui que está ao quadrado, mais, e aqui o que está ao quadrado é 1 menos S. Pronto, aí sim dá para cancelar esse S com esse. Aqui dentro desse parênteses fica só igual a 1, então isso aqui vai ficar S 1 menos S. Se eu quiser, eu posso fazer a multiplicação disso aí, vai ficar S menos S ao quadrado. Tá? Então é exatamente isso aqui. Como S é um número entre 0 e 1, então S ao quadrado é menor, tá, do que o S. Então isso aqui sempre vai ser um número positivo. Tá? Então eu coloquei aqui alguns exemplos, como eu já tinha comentado, tá? Lançamento da moeda, uma peça escolhida ao acaso dentro de um lote. Aí você tem, vamos supor que você tem duas possibilidades, né? Essa peça tem um defeito ou não tem nenhum defeito. Então, em vista que você está considerando só essas duas possibilidades, então isso aqui vai seguir o modelo de distribuição de Bernoulli. Tá? O modelo, a pessoa escolhida ao acaso verifica se é favorável ou não ao presidente. Tá? Então, esse tipo de modelo também segue a mesma ideia. Bom, então a gente chega agora na distribuição binomial. E a distribuição binomial, ela nada mais é do que a repetição desse processo de Bernoulli N vezes, tá? Então, ele é um pouco mais interessante do que o processo de Bernoulli em si, porque agora você vai repetir o procedimento N vezes. Então, por exemplo, você pode lançar a mesma moeda várias vezes seguidas, tá? Lançar um dado várias vezes seguidas. No caso anterior, você teria apenas um lançamento, tá? Nesse caso aqui do modelo binomial, ele vai codificar exatamente essa repetição dos eventos, tá? Onde você vai repetir o processo de Bernoulli N vezes. O que significa aqui o processo de Bernoulli? Processo de Bernoulli significa dizer que
Eu estou repetindo o experimento de modo que a próxima repetição ela seja independente da anterior, tá? Então as repetições devem ser independentes. E a probabilidade de sucesso ou de fracasso, tá, do determinado evento que você está calculando, ela não mude de um experimento para o outro, tá? Então, por exemplo, se você tiver uma urna onde você vai selecionar bolas, tá? Se tiver, por exemplo, quando você saca uma bola e não há repetição, ou melhor, não há reposição daquela bola na urna, então a probabilidade ela muda de um evento de um experimento para outro, né? Aí a segunda vez que você vai sacar a bola, as probabilidades elas mudam. Então esse tipo de processo ele não é de Bernoulli porque não são independentes um do outro, tá? As probabilidades eles vão mudar de um para outro. Mas lançar uma moeda uma depois da outra, tá? Isto não afeta, né? Não afeta em nada, por exemplo, o próximo experimento não é afetado pelo experimento anterior, tá certo? Então, a probabilidade ela vai continuar sendo mantida a mesma, tá? Então, se x, né, é o número de sucessos obtido em n tentativas, então a probabilidade de x igual a k vai ser igual a... Aqui faltou um detalhezinho também, deixa eu corrigir isso logo agora. Estou vendo agora o detalhe. É 1 menos S. Então, probabilidade de sucesso elevado a k, vezes 1 menos S elevado a n menos k. Ah, não, já estava. Perdão, eu confundi aqui. Ah, já tinha. Eu não tinha visto. Desculpa, eu pensei que estava corrigindo um erro e acabei repetindo uma coisa que já estava escrita, tá? Pronto, ó. Então eu tenho S elevado a K vezes 1 menos S elevado a N menos K, e aqui CNK é o número de combinações possíveis quando eu tenho N repetições de um determinado experimento e eu quero obter K sucessos, tá certo? Então, por exemplo, aqui vem exatamente da teoria de contagem, né? Porque você tem a seguinte conta, você vai verificar quantas vezes, né? Quantas são as possibilidades de você obter um determinado número de sucessos quando você faz um determinado número N de experimentos, tá? Como cada experimento desse é independente um do outro, então você vai multiplicar as probabilidades. Então vamos ver um exemplo aqui para a gente entender essa função de distribuição de probabilidade. Tá? Considere a moeda 4 vezes. Tá? Então considere o lançamento de uma moeda, tá? Quatro vezes seguidas. E seja x aqui a variável aleatória que conta, por exemplo, pode ser o número de caras, tá? Número de
caras nesta variável, neste experimento. Então, quais são as possibilidades, tá? Que eu tenho aqui? Vamos colocar aqui, por exemplo, calcular a probabilidade de x, por exemplo, ser igual a 2. Tá? Ou seja, obter duas caras, tá, no lançamento de uma moeda 4 vezes. Tá? Então, as possibilidades são obter cara nos 2 primeiros lançamentos, depois coroa nos 2 seguintes, depois obter coroa, cara no segundo e terceiro lançamento, tá? Coroa, cara. Pode acontecer também de dar coroa, cara, coroa, ou melhor, coroa, cara. E pode ainda dar também cara, coroa, certo? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, essas 6 possibilidades aqui, tá? Onde ocorrem duas caras quando você lança a moeda 4 vezes. Tá? São os possíveis resultados que podem acontecer. Tá? É claro que ao lançar uma moeda 4 vezes pode ser que não aconteça nenhuma cara, tá? Mas aqui eu estou tentando contabilizar o número de eventos que isto aqui acontece, ou seja, que o número de caras é igual a 2. Tá? Aí suponha que S é a probabilidade, tá? De ocorrer cara, que é o C aqui, tá? E ocorrer o C. Então, se S for igual a 0,5, significa que a moeda não é viciada, né? Então, tanto cara quanto coroa tem a mesma probabilidade de ocorrência. Porém, se o S for igual a 0,6, por exemplo, então existe uma maior probabilidade de ocorrência de cara do que coroa. Tá? Então, essa é a ideia. Só para a gente, assim, um exemplo para a gente entender de onde vem aquela fórmula que é exatamente a fórmula binomial, né? Você lembra do binômio de Newton, com exceção do somatório aqui, né? Faltando apenas o somatório, que o somatório entra exatamente na função acumulada, tá? Isso aqui nada mais é do que o binômio de Newton. Tá? Então aqui, qual a probabilidade de ocorrência desse evento aqui, tá? Desse primeiro evento? A probabilidade de ocorrer cara é S. Aí você vai e lança a moeda de novo. Como os eventos eles são independentes e a probabilidade não muda de um evento para outro, de um experimento para outro, então você tem, novamente, a probabilidade de ocorrência de cara, S. A probabilidade de ocorrência de coroa, 1 menos S. A probabilidade de ocorrência de coroa, 1 menos S. Então, isso aqui é o S ao quadrado, tá? S ao quadrado vezes 1 menos S ao quadrado. Qual a probabilidade de este evento aqui ocorrer? Então, a probabilidade de ocorrência de coroa no primeiro lançamento é 1 menos S, vezes a probabilidade de ocorrer cara no segundo lançamento é S. Depois, a probabilidade de ocorrer cara no terceiro lançamento é S. A probabilidade de ocorrer coroa no quarto lançamento é 1 menos S. Então, novamente, isso aqui vai ser S ao quadrado, 1 menos S elevado ao quadrado. Então, perceba que todas essas probabilidades aqui, elas são idênticas, né? Todas elas têm a mesma probabilidade de ocorrência. S ao quadrado, 1 menos S ao quadrado. Perdão, o quadrado está aqui fora. Tá?
Então, quantas possibilidades nós temos aqui, né? Temos 6 possibilidades. Tudo bem? Ó, 6 possibilidades. Então, a probabilidade, tá? Do x ser igual a 2 é igual a 6, né? É o número de possibilidades que você tem, tá? Que todas as possibilidades elas são idênticas, né? Então a gente simplesmente vai somar todas elas, vezes a probabilidade de ocorrência de cada um desses eventos, que é a mesma aqui, que é o s ao quadrado, vezes 1 menos s ao quadrado. Tá? Bom, de onde é que veio esse 6 aqui? Ó? Esse 6 aqui, na prática, ele veio de uma combinação de 4 repetições de um determinado experimento quando você escolhe 2. Tá? Nós estamos escolhendo aqui exatamente a cara, né? Eu quero que ocorra 2 caras. Então, eu vou lançar 4 vezes e tem que ter 2 caras dentro desses 4 lançamentos. Tá? Então, isso aqui é uma combinação de 4, 2, e se você lembrar, a combinação 4, 2, 4 para escolher 2, então você tem 4 fatorial, 2 fatorial, 4 menos 2, tá? Fatorial. 4 menos 2 fatorial. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, 2 fatorial você cancela aqui. Vai ficar 4 vezes 3 dá 12. 12 dividido por 2, 6. Tá? Então, exatamente o número obtido aqui. Tá? Isso aqui, s elevado a 2, novamente coloquei na posição errada, aqui 2 vem para cá. S elevado a 2 é 4 menos 2, tá? Que são 4 repetições que nós temos, tentando obter esse sucesso S, tá? Menos K, que é K igual a 2, que é exatamente o número de sucessos que nós queremos, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa da fórmula lá. Então, é combinação 4, 2, tá? Combinação de 4, 2, S elevado a 2, 4 menos 2, né, como está escrito aqui. Aqui só a repetição. Vezes 1 menos S elevado a 2. Tá? Então, daqui que vem essa fórmula, a esperança é n vezes S, tá? E a variância é n vezes S1 menos S. E aí você percebe que exatamente como é a repetição, né, do processo de Bernoulli, no processo de Bernoulli a esperança era S. Você está repetindo n vezes, então a esperança é n vezes o seu S, que é o sucesso. E a mesma coisa para a variância, tá? A variância lá era S menos S ao quadrado, que pode ser escrito como S1 menos S, e aí você está repetindo o processo n vezes, então n vezes S1 menos S. Bom, vamos a um exemplo aqui, onde a gente faz algumas continhas interessantes. Então, a probabilidade de que um paciente se recupere de uma determinada doença é 0,4, tá? Ou seja, 40%. Se 15 pessoas contraíram a doença, qual a probabilidade de que? Então, temos alguns pontos aqui a tratar. Exatamente 5 sejam curados, pelo menos 10, e de 3 a 8 sejam curados. Então, o meu sucesso aqui é a recuperação, tá certo? Que no caso, eu diria que é baixa, né? É apenas 40%. Então isso aqui quase pode ser tratado como um caso de disseminação do vírus Ebola, tá? Onde a probabilidade de a pessoa vir a óbito uma vez contrair a doença é altíssima, maior do que 50%. Então, considere aqui que 15 pessoas, né, contraíram essa doença, e aí vamos calcular a probabilidade de que somente 5, tá? Exatamente 5 sejam curados. Então, como é que a gente faz essa conta? Tá?
Deixa eu colocar esse exemplo lá no rascunho, e aí a gente não precisa ficar voltando para o slide. Bom, então, na letra A, nós queremos calcular a probabilidade de x ser igual a 5. Tá? A probabilidade de x ser igual a 5 vai ser combinação de 15, tomando 5, tá? Você tem 15 pacientes que contraíram a doença, quer que 5 sejam curados, é o meu sucesso aqui, tá? Vezes, aí o sucesso aqui é 0,4, certo? 0,4, 40%. Então, 1 menos S vai ser 0,6. Então, eu tenho 0,4 elevado a 15, perdão, 0,4 elevado a 5, né? Só voltando aqui para a fórmula, ó, sucesso elevado a K, 0,4 elevado a 5 vezes 0,6 elevado a 15 menos 5. Tá? Então, isso aqui vai ser a combinação de 15 e 5 é 15 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 10 fatorial. Tá? 0,4 elevado a 5, bom, essas contas aqui a gente vai ter que fazer ou com a calculadora, né? Ou aí no seu computador também, pode ser. Tá? Então, vamos aqui para a calculadora, onde a gente faz essa conta de modo explícito. Então, é o fatorial de 15 dividido por fatorial de 5 vezes o fatorial de 10 vezes, aí aqui eu tenho 0,4 elevado a 5 vezes 0,6 elevado a 10. Tá? Então, isso aqui dá 18,59%. Tá? 18,59%. É aproximado, tá? Letra B. O que se pede na letra B? A probabilidade de que pelo menos 10 pessoas sejam curadas. Pelo menos 10 é 10 ou mais. Então, a probabilidade de x ser maior ou igual a 10. Tá? A probabilidade de x ser maior ou igual a 10 é a probabilidade de x ser igual a 10, ou de x ser igual a 11, ou de x ser igual a 12, ou de x até o 15, né? Então, isso aqui é a soma de i igual a 10 até o 15, tá? Da combinação, tá? De 15 tomando i. Aqui eu posso talvez fazer a correspondência que já estávamos usando, colocar o k, né? K igual a 10 até 15, 15k, 0,4 elevado a k vezes 0,6 elevado a 15 menos k. Tá? Então aqui você vai ter que, a gente teria que fazer essa continha aqui para todos e fazer essa soma. Tá? Então você pode fazer, na linguagem de programação que você quiser, inclusive no Excel, tá? Aqui tipicamente você vai ter que fazer um for, né? Um for para poder fazer essa continha aqui, ou então você faz de 1 a 1 mesmo e aí soma tudo no final, tá? Então aqui seria o seguinte, o meu K, tá? Ele varia de 10 até 15, tá? Aqui o meu C
Vou fazer o seguinte, então, a minha soma, né? Defini uma soma aqui igual a zero anteriormente. A soma é igual a soma mais, aí tem o fatorial de 15 tomados sucessos, né? 15 dividido por fatorial de K vezes o fatorial de 15 menos K. Isso aqui é exatamente a parte da combinação, certo? Fatorial de 15 dividido por fatorial de K e o fatorial de 15 menos K. Bom, tudo isso aqui vezes 0,4 elevado a o valor de K que nós temos, vezes ainda 0,6 elevado a 15 menos o valor de K. Tá? Bom, então, esse programinha ele vai acumular aqui o S e aí eu vou pedir para ele imprimir aqui o valor de S. Tá? Então, deu 0,0338, certo? Essa continha aqui deu 0,0338, ou seja, 3,38% aproximadamente. O que faz sentido, né? Que aí a gente está pedindo que, como a probabilidade de a pessoa se recuperar é, de certo modo, baixa, certo? Então, a gente está pedindo a probabilidade de quase todo mundo se recuperar, né? 10 pessoas ou mais. Então, essa probabilidade tem que realmente ser, ela acaba sendo baixa mesmo. E na letra C, aí eu deixo como exercício, a probabilidade de 3 a 8 pessoas sejam curadas, tá? Então, x entre 3 e 8. Então, isso aqui vai ficar... Aí é a mesma soma, tá? A soma K agora começa no 3 e vai até 8. Aqui eu tenho a combinação de 15 tomados K sucessos, né? 3 pessoas recuperadas, etc. 4 pessoas recuperadas. Vezes 0,4 elevado a K. Vezes 0,6 elevado a 15 menos K. Tá? Bom, então aí é só... como eu já tenho um programa feito para isso aqui, então isso aqui é de 3 até 8. E aí é só rodar. Então dá 0,8778. Então aproximadamente 87,78%. Certo? Então temos aí de fato uma alta taxa de sucesso nesse caso, né? Porque a gente está pedindo no mínimo 3 pessoas, né? Entre 3 e 8 pessoas. Então pode ter uma alta taxa de sucesso nesse caso. Tudo bem, pessoal? Então terminamos por aqui. Dúvidas eu vou estar à disposição e o próximo tópico vai ser a distribuição de Poisson. Tá? Um abraço a todos, bons estudos, até mais.